Cumprimento os irmãos e as irmãs com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia o Senhor tem nos concedido, mais um dia acordamos, mais um dia respiramos, mais um dia o Senhor tem tido misericórdia de mim e de você. Que possamos glorificar a Deus por sua graça e por suas misericórdias sobre nossas vidas. A palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida está em Mateus capítulo de número 14. É aquela passagem que diz que Jesus caminhou sobre as águas. E o texto começa assim no versículo número 24, do capítulo 14 de Mateus. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, da força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de Mateus, capítulo 14, narra um momento em que Jesus ele está cercado de grande multidão. E Jesus, o que ele faz? Ele pede para que seus discípulos peguem o barco e vão adiante, né? Enquanto isso, Jesus ele sobe ao monte para orar. Ele se afasta, se isola e lá ele começa a orar. Aí, por volta da quarta vigília, diz o texto, aproximadamente entre 3 horas da madrugada, Jesus ele vai até os discípulos andando sobre as águas. Os discípulos, ao verem, ficam assustados, atemorizados, achando que era um fantasma. E Pedro pergunta: "Se és tu, Senhor, então deixa-me ir ter convosco." Aí Jesus diz para Pedro: "Vem, Pedro." E Pedro começa a caminhar pelas águas. O interessante é que Pedro, ao caminhar sobre as águas, ele começa a se assustar com a tempestade, provavelmente com o movimento das águas. E ali começa a submergir. E grita: "Senhor, acode-me, salva-me." E Jesus estende as mãos e traz Pedro de volta e diz para ele: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Meu irmão, minha irmã, esse texto ele é fantástico, que nos dá vários ensinamentos. Primeiro, apresenta o poder de Jesus sobre a natureza. Jesus, ele é Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Lá no Evangelho de João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito poderia se fazer sem ele, porque ele é o Criador. Jesus é eterno, Jesus não foi criado, Jesus sempre existiu. Uma certa feita, Jesus está no barco e o barco começa a naufragar, um vento muito forte, os marinheiros, né, o capitão, todo mundo desesperado.
e Jesus está dormindo no barco e eles vão lá e chamam Jesus e falam: mestre, mestre, vamos morrer. E Jesus chega para o vento e diz: aquieta-te, e o vento para. E eles clamam e dizem: quem é este que até o vento, que até as tempestades o obedecem? Esse é Jesus. É Jesus, o Rei dos Reis, aquele que foi preso, foi torturado, né? Foi crucificado, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Muitas das vezes nós não temos essa convicção como Pedro teve no início. Às vezes estamos mais preocupados com as adversidades, os problemas, do que com Cristo ressurreto. Estamos aí no momento de Páscoa, é o momento em que o povo comemora, né, esse momento glorioso para nós, que é a ressurreição de Cristo, né? Se comemora aí o dia em que Jesus ressuscitou, né? E as pessoas comemoram, as pessoas se confraternizam, mas será que verdadeiramente essas pessoas têm convicção do Deus que elas servem? Ou será que nós estamos mais valorizando os nossos problemas, as nossas dificuldades, do que o Deus que nós servimos? Pedro, ao caminhar sobre as águas, ele olhou para as adversidades, ele olhou para as lutas, ele olhou para o mar. E quando nós perdemos o foco, meu irmão, minha irmã, nós submergimos. Nós somos tragados por este mundo. Mundo esse que jaz do maligno. Nós precisamos firmar no Senhor. E quando nós firmamos no Senhor, e quando nós clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, socorre-me, com certeza Ele estenderá a mão e te acolherá. Porque o nosso Deus é um Deus que jamais nos abandona. Por isso que Isaías 49, capítulo 49, 15, se não me engano, tem um texto que Isaías vai dizer, ser usado por Deus: pode uma mãe, ainda amamentando o filho do seu ventre, o abandonar? Pois mesmo que essa o abandone, eu, Senhor, jamais te abandonarei. No momento que você estiver submergindo, Deus, Jesus, estenderá as mãos para você. Agora é necessário que nós venhamos a buscá-lo, é necessário que nós venhamos a nos aproximar dele. Pedro estava próximo de Jesus, Pedro andou com Jesus, mas muitas vezes ele titubeou na fé. Pedro negou a Jesus. Os discípulos abandonaram a Jesus. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós também o abandonamos com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa falta de compromisso para com o nosso Deus. E Pedro, na passagem que nós acabamos de ler, ele, ao invés de olhar para Cristo, ele olhou para as dificuldades. Que nós possamos, meu irmão, minha irmã, olhar para Cristo. Não podemos olhar para as adversidades. Quando nós olhamos para Cristo, o sobrenatural vai acontecer na minha vida e na sua vida. Da mesma forma que Pedro andou sobre as águas, eu e você também podemos caminhar sobre as águas. Podemos caminhar sobre as nossas adversidades. Podemos caminhar sobre as lutas que virão em nossas vidas. Mas é necessário crer no Senhor Jesus. É necessário obedecer a sua palavra. É necessário não ser apenas meros ouvintes da palavra, mas sim praticante dessa palavra que salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, nos dando uma fé verdadeira, uma fé que realmente venha a ser traduzida no nosso comportamento. Nós sabemos que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Fé é crer no impossível. Creia no impossível. Creia em Jesus Cristo. Creia que Ele está contigo e Ele vai te socorrer na hora
da adversidade. Fiquem na paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando este entendimento de que o Senhor é a nossa força, de que o Senhor é maior do que as nossas adversidades. O Senhor é maior do que qualquer tempestade, de que qualquer onda, de que qualquer adversidade. Fiquem na paz e que Deus continue me abençoando e te abençoando em nome de Jesus.